Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Ontem e estamos aqui, findando mais um ciclo, entrando aqui na reta final, nas horas preliminares de uma festa bem significativa. Porém, nós vamos homenagear aquele que hoje nós temos como nosso modelo e guia, que é Jesus, prosseguindo aqui com seus ensinamentos. Jesus, ele falou assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando Jesus ele fala sobre a videira, é bem interessante porque que ele usou esse tipo de, vamos dizer assim, não é bem uma árvore, mas é uma vegetação, que é a mesma coisa que parreira. Porque Jesus usou esta simbologia da videira? Primeiro, porque a videira tem uma representatividade muito forte com o povo de Israel. Essa representação, ela tem muitos significados. E ele poderia ter usado a figueira, que é frondosa, poderia ter usado a oliveira, mas ele usou a figueira. E a figueira também nós sabemos que ela tem uma importância há muito tempo narrada no Antigo Testamento, quando após o dilúvio, Noé ele é incumbido de plantar as videiras, porque essa bebida ou esse fruto e os seus derivados era muito importante. Então é um cultivo muito antigo mesmo. E então Jesus vai usar bem vamos dizer assim, né, essa folhagem, né, que é frutífera, porque é da onde vai sair a uva. E aí Jesus fala assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então esse é o lavrador, que é o pai dele, que toda aquela vara que não dá fruto, ou seja, a cepa que não dá fruta, ela é extirpada para fora e conserva aquela, limpa, cuida daquela que dá fruto para que ela frutifique ainda mais. Aí ele diz: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, o entendimento de tudo aquilo que é a realidade da criatura humana. Estejam em mim e eu estarei em vocês. Como a vara em si não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Tudo está centralizado em Jesus. A nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa expansão consciencial está diretamente ligada a Jesus. Porque, na verdade, quando Jesus fala assim: eu sou a videira e vocês são as varas, ou seja, né, as cepas, na verdade ele está falando que nós temos que ter essa ligação com ele, porque ele diz, né, se nós estivermos sozinhos, nós nada faremos, nós não seremos nada. Mas se nós estivermos nele, nós seremos produtivos e realmente estaremos dentro do programa estabelecido pelo Criador. Que ainda nós temos assim uma visão muito enevoada sobre o que é essa vida que o programa do nosso Criador, que é o nosso Pai, ele tem para nós. Continua Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então nós temos que frutificar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara vai secar.
Se vocês estivessem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e serão atendidos, porque tudo que vocês pedirem será feito. Nisso, ele diz, é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos e permaneçam no meu amor. Então, essa é a vontade do Pai de Jesus, que nós realmente frutifiquemos e que passemos a dar os bons frutos. E o que são esses frutos? Esses frutos são todas as nossas potencialidades que vão sendo cada vez mais exacerbadas, a nossa capacidade, assim, maravilhosa de amar, a nossa resiliência em passar por momentos difíceis, recobrando de alguma forma e de alguma maneira a nossa rotina, a nossa caminhada, mesmo que nos doa prosseguir uma caminhada, muitas vezes sem um ente querido, muitas vezes convivendo com uma doença, muitas vezes perdoando alguém que nos tenha feito alguma ofensa, outras vezes também auxiliando aqueles que estão na retaguarda da estrada e muitos precisam de ajuda, precisam de um braço amigo para se apoiar. Então, esse é o nosso primeiro exercício. Então, nós estamos nesses exercícios básicos para que possamos empreender outras etapas que nos trarão ou nos elevarão muito mais. Então, na verdade, nós estamos crescendo espiritualmente. E Jesus, então, ele permanece, ele continua, né? Como o Pai me amou, também eu amo vocês. Então, permaneçam no meu amor. Permanecer no amor de Jesus é a verdadeira fraternidade, é vivenciar cada dia a responsabilidade de sermos filhos do nosso Pai Celestial, do Criador. É entendermos que estamos aqui numa tarefa muito grande. Alguns dizem que missionários são aqueles que realizam obras muito grandes, que essas obras abrangem um coletivo de todo o globo terrestre. Mas eu digo que cada um tem uma missão, sim, que é de evoluir, de aumentar a sua estatura espiritual, através da sua própria recuperação, através da consciência que tiver de si mesmo. E como eu sempre digo, para que isso seja possível, é necessário o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, nós continuaremos usando de várias máscaras e enganando a nós mesmos apenas, porque não enganamos os demais. Porque toda máscara, ela de alguma forma, ela chega um momento, ela cai. A pessoa vê que nós estamos usando uma máscara, seja por um detalhezinho. Então, a máscara, ela não é definitiva e ela é traiçoeira, porque quando nós menos esperamos, ela nos expõe. E aí Jesus fala assim: eu tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como que anda a nossa alegria? Como que anda a nossa alegria nesse momento em que nós estamos aqui vivenciando diversos fatos que ocorrem, como nós estamos vivendo com Jesus, como nós estamos andando ao seu lado. E aí ele diz: o meu mandamento é esse, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amo. E nós estamos nos amando uns aos outros, como ele nos ama. Então nós temos que fazer a nossa análise olhando ao nosso derredor, os nossos semelhantes, aqueles que muitas vezes nós acreditamos que estão nos incomodando, mas na verdade eles apenas estão ali para nos auxiliar
a esse crescimento, a essa evolução. E aí Jesus fala, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí ele falou, e vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então vamos estabelecer aqui agora um eixo importante sobre o que é ser amigo. Quando nós somos irmãos por é compulsório. Então eu não escolho meu irmão, ele é compulsório. Muitos irmãos não se dão bem. Na própria parábola do filho pródigo, nós vemos que são dois irmãos que se antagonizam. Então, os irmãos ainda estão ali para que aquele processo de instrumento de ajuda à evolução. Quando nós temos um grande amigo, nós não precisamos passar por esse processo, porque o amigo ele nos completa, ele nos alegra, ele nos dá diretrizes, ele nos traz também a serenidade nos momentos que nós estamos angustiados ou que nós estamos revoltados. O amigo é aquele que nós podemos contar qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, ele está ali para nos ajudar. Então, é esse sentimento que Jesus fala que nós temos que nutrir um pelos outros. E então ele fala, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando, aquilo que eu estou deixando aqui como norma de diretrizes para seguir essa vida. E aí fica uma questão também bem interessante, porque como a obra e a missão de Jesus é muito grande, perto da nossa, que é uma missãozinha, pequenininha, como a missão de Jesus é muito grande, então ele precisa de nós ao seu lado, para que nós possamos também aumentar o grau da nossa vida missionária. Em primeiro momento, a nossa missão é o autoconhecimento, é entender o contexto onde estamos inseridos, no núcleo familiar, no núcleo profissional, no núcleo social. E depois, então, abarcando tudo isso, nós vamos começar a ter já um sentimento coletivo. E isso nós já temos, porque nós temos todas essas convivências. Evidentemente que nem com todos nós conseguimos aquela tranquilidade. E aí Jesus fala assim, eu já não mais os chamarei de servidores ou servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu os tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, isso eu tenho feito vocês conhecerem. Ele está falando conosco. Muitas pessoas falam, não, mas isso é para os discípulos, que era uma casta já de espíritos mais elevados. Não, ele está falando conosco, porque Jesus precisa de todos nós nesse ciclo de encerramento da nossa etapa evolutiva. Aquela humanidade regenerada vai depender disso, ou o mundo regenerado vai depender disso, ou aqueles que serão escolhidos para serem elevados a um outro patamar vai depender disso. Aqueles que estiverem dormindo serão afastados, serão separados por pura falta de conectividade. E aí Jesus fala assim, eu não escolhi vocês, né? Ele fala assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e nomeei a cada um para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Então, nós estamos aqui hoje, sempre eu falo que nós somos os representantes do Criador, porque nós somos os seus filhos, então, de alguma forma, nós fazemos essa representação. Agora, Jesus, ele vem falando de uma outra forma, quando ele diz aqui,
para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai os conceda. Então, nós somos agora também os auxiliares de Jesus. Então, nós somos os seus discípulos, os seus apóstolos, que é uma palavra que ficou muito banalizada, pessoas que falam, eu sou um apóstolo. E para ser um apóstolo de Jesus, tem que ter total conhecimento de si próprio e verdadeira conexão com seu semelhante, senão não é. Não é apóstolo, não é servidor, não é servo, não é nada de Jesus. E é aí que vai acontecer a separação. E Jesus fala assim, isso eu mando, que vocês se amem. Se amem. Então, isso é um ponto fundamental na questão que Jesus deixou para nós. E se nós não estivermos conectados a Jesus, se nós não estivermos ligados a Ele, nós seremos ramos secos. Nós não teremos vitalidade, porque Jesus, Ele é a seiva que nos alimenta. E o ramo só vai poder dar frutos se ele estiver ligado à videira. E para que a videira prossiga dando frutos, o lavrador, que é o pai de Jesus, precisa podá-la periodicamente. Então, periodicamente, nós passamos por etapas onde nós somos avaliados como nós estamos nos comportando diante da lei universal, que é a lei da moral, da justiça e ética. E quando essa revisão é feita, aqueles ramos que não foram aprovados, que ficaram apenas ali, eles são arrancados, são os ramos secos. E assim, quando arranca esse ramo seco, a vitalidade volta mais forte ainda para os ramos saudáveis. E isso já está acontecendo. Então, muitos estão sendo afastados, apartados, por conta de já não poderem mais ter a rentabilidade ou o aproveitamento daquilo que deveria acontecer. Bom, a figura então da videira que Jesus falou, ela é perfeita, né? Ela é irretocável. Então, quando ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, nós temos que nos conscientizar muito disso. E também ter em mente que nós temos que estar sempre, sempre ligados a Ele, para que nós possamos nos fortalecer da sua seiva. E qual é a sua seiva? São as suas instruções, são os seus ensinamentos, são as suas lições. E ele está exatamente colocado como a videira, porque é como tem que ser, é como precisa ser. Porque quando o ramo é separado da videira, ele não sobrevive, ele fica seco. E nós não queremos isso para nós. E nós encontramos algumas vezes pessoas que se afastaram da videira e estão secas, estão tristes, estão amarguradas, estão descrentes de si mesma e também descrente da vida. Então, passa a ser uma analogia até que ser engraçada, é como se a videira começasse aquela videira que está sem a seiva, ela começa a dar frutos ressecados. E não tem o sabor da uva passa, porque a uva passa um dia já foi um vigoroso fruto, suculento, mas depois, por necessidade, né? Então ela passa a ser seca, mas não é isso. Então, quando nós perdemos esse contato, essa conexão com Jesus, nós estamos realmente fadados a sermos, pelo menos,
jogado fora da videira. E eu acredito que nas atuais circunstâncias do nosso trajeto aqui na Terra, ninguém quer se afastar da videira. Nós precisamos sim nos fortalecer. Então, nós precisamos buscar, porque tem algumas curiosidades da videira, né? Então, vamos entender, a videira, as raízes da videira, elas não são profundas na terra. Então, aí também tem uma analogia interessante de fazermos. Mas ela vai extrair, porque quem conhece uma videira sabe que ela fica muito grande. Ela precisa de cuidados, ela precisa daquele cerceamento, daquelas cercas, das proteções, porque existe uma sensibilidade. Ela é alvo muito fácil de predadores, que começam desde os pequenos fungos até as aves. Então, Jesus comparou-nos a isso. Então, como eu estava falando da raiz, ela não tem aquela extensão, no máximo ela chega a 60 centímetros abaixo do solo. E dali ela retira toda a força para manter todas as suas galhadas, as suas ramas. E quem conhece uma videira sabe que existem frutos maravilhosos dessa videira. Então, é necessário um cuidado muito especial. Então, Jesus cuida especialmente de cada um de nós. E nós precisamos sim ter consciência de que não é só aquele que nos alimenta que tem a obrigação de nos mantermos de nos manter fortes, vivazes, cheios de vida. Não, isso depende de nós. Porque a força, aquilo que nós mais necessitamos, que é o elemento fundamental que a seiva nós temos. E aí, se nós vamos irrigar ou permitir que as ramas, que é onde nós estamos, sejam irrigadas, vai depender apenas de cada um de nós. Então, a reflexão semanal para a próxima semana, para essa semana que se inicia, né, uma semana onde nós comemoramos, assim, pro forma, o nascimento de Jesus. Então, nós temos que entender a necessidade de andarmos com Ele. Então, eu desejo a todos uma ótima festividade de comemoração a Jesus, e que nós possamos realmente prosseguirmos ligados com Ele, conectados com Ele, nos fortalecendo cada vez mais. Então é isso. Um Feliz Natal a todos.